Nessa manhã eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Juízes, Velho Testamento. Não é muito meu costume estar pregando Velho Testamento, mas o Senhor tocou no meu coração em relação a essa palavra. Juízes capítulo 6, nós vamos ler o versículo 11 e o versículo 12. Quem achou pode ficar de pé. Juízes é ali no começo para o meio do Antigo Testamento, né? Um quarto ali do Antigo Testamento. Está entre Gênesis e Apocalipse, né? Juízes 6, versículo 11 e 12 diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Senhor meu Deus, nós queremos te agradecer por essa palavra, te agradecer, Senhor, porque nós estamos nessa manhã podendo ouvir a sua palavra, aprender um pouco mais de ti. Te agradecemos, Senhor, pelo fôlego de vida, porque as suas misericórdias foram renovadas nessa manhã sobre as nossas vidas. Senhor, faz, Senhor, nós entendermos esta palavra, que assim como o Senhor falou lá atrás com Gideão, que hoje nós entendamos que o Senhor é conosco, aleluia. Tu és o Deus Emanuel, o Deus conosco. Senhor, nós cremos no seu poder, no seu agir, no seu efetuar. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque, apesar do frio, apesar, Senhor, de muitas vezes a nossa carne, Senhor, como já foi falado, querer estar talvez na cama, querer estar descansando, o Senhor nos levantou e nos trouxe até aqui, aleluia. Se não fora o Senhor, nós não estaríamos aqui. Obrigado pelo seu Espírito Santo, que nos convence a cada dia a procurar a aprender mais de ti. Senhor, abençoa o teu povo, me abençoa, perdoa os meus pecados. A sua palavra é vida, e vida em abundância. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar, amém? Amados irmãos, eu queria falar um pouquinho aqui. Comecei aqui nesse versículo, mas eu queria falar um pouco desse capítulo 6 de Juízes. Aqui fala de Gideão, já dei o spoiler de quem está falando, de Gideão. Mas o que eu queria falar para os irmãos é que aqui o capítulo 6 fala de um momento ali que o povo de Israel estava vivendo. Um momento de aflição, um momento difícil, um momento em que, na minha versão aqui, eu não sei na dos irmãos, se os irmãos quiserem ficar com a Bíblia aberta é bom para acompanhar. Na minha versão fala assim: a opressão dos midianitas. O texto começa falando no capítulo 6, que vai se falar sobre a opressão dos midianitas. Então, a opressão que os midianitas estavam fazendo em relação ao povo de Israel. No primeiro versículo fala assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Amados irmãos, os filhos de Israel, conhecedores da palavra do Senhor, conhecedores de quem era o Deus deles, a palavra fala que eles fizeram o mal.
aos olhos do Senhor. Quando a palavra diz normalmente que os filhos de Israel, ou os cristãos, ou aqueles que são separados, aqueles que estão com Deus, fizeram mal, normalmente é que eles estavam idolatrando. Normalmente é que havia entrado idolatria ali no meio daquele povo. E aqui, meus amados, era isso que estava acontecendo. Os filhos de Israel, eles tinham feito o que era mal, ou seja, eles estavam idolatrando a Baal, um deus estranho. E a palavra fala que por conta dessa posição, por conta disso que estava acontecendo, o inimigo ele entrou numa brecha, o inimigo se aproveitou, não. E é isso que eu queria deixar muito claro. A palavra do Senhor fala assim que o Senhor, o nosso Deus, Ele entregou os filhos de Israel aos midianitas. E uma das coisas que o Espírito Santo falou muito forte no meu coração é que muitas vezes, na nossa caminhada, a gente costuma dar muito valor, dar muita ênfase para quem? Para o inimigo. Porque o inimigo fez isso. Porque o inimigo fez aquilo. Olha o que nós estamos passando. Olha o sofrimento que nós estamos passando. Mas a palavra aqui que hoje eu trago para os irmãos, a gente sabe que existe uma opressão maligna sobre as nossas vidas. Ninguém está falando aqui que não existe. Mas a palavra que o Senhor trouxe hoje para nós é que há situações que nós passamos. E aqui, no caso aqui, esse povo, eles estavam errando. Eles estavam idolatrando. Situações que nós passamos, que é o próprio Senhor nos corrigindo. É o próprio Senhor nos dando a oportunidade da gente mudar. O Senhor entregou os filhos de Israel na mão dos midianitas. Sabe, meus amados, eu não sei qual é a opressão que você está passando, qual é a dificuldade que você está passando nesse momento, mas nessa manhã eu gostaria que você olhasse para dentro de você, eu gostaria que você realmente fizesse uma reflexão, se tem algo que você tem idolatrado, se tem algo que tem tirado sua atenção de Deus. Idolatria é tudo que você coloca no lugar de Deus. Quando você coloca um filho, quando você pode, porque a gente fala muito de idolatrar imagens, né? Fulano idolatra imagem, isso é idolatria. Mas só que nós muitas vezes idolatramos um filho. Muitas vezes nós idolatramos um emprego. Muitas vezes nós idolatramos um status social que nós temos. Às vezes nós idolatramos um carro. Às vezes nós idolatramos uma casa. Às vezes nós idolatramos, tem tantas coisas aqui que os irmãos podem ter como idolatria, ou pode ser que não tenham nada. Mas hoje o Senhor fala, sonda o teu coração, vê se ali há algo que não agrada ao Senhor, o que tem te desviado da direção do Senhor, porque esse povo havia se desviado, e por isso eles foram entregues nas mãos dos midianitas. Uma palavra difícil, um começo de palavra difícil, depois vai melhorar. Amém? Glória a Deus, vai melhorar. Um começo de palavra difícil, mas hoje o Senhor quer falar conosco e nós somos filhos do Senhor. Nós somos filhos de Deus. E Ele quer que nós sondemos o nosso coração, para que a cada dia nós deixemos as coisas desse mundo, as coisas que nós temos idolatrado, as coisas que nós temos como importante, para entender que a graça do Senhor nos basta, aleluia. A tua graça
nos basta. De sábado, a gente está tendo o costume, tem um programa lá que passa o Shadow, acho que é Shadow Brasil, que é lá do Raul Gil, que é o Shadow Gospel. E ontem teve um louvor lá, que daí são pessoas que vão lá louvar, e um louvor mais bonito que o outro, e aí teve um louvor que o Senhor já estava falando comigo dessa palavra, e teve um louvor, que no louvor fala assim que não adianta nada a riqueza, não adianta nada os bens que você tem, não adianta nada o quanto você tem de dinheiro na conta, porque naquele dia, isso você não vai conseguir comprar. Ninguém consegue comprar a salvação. Naquele dia, no dia do Senhor, não vai adiantar ser rico, ser milionário, ter um monte de posse, ter um monte de coisas que o mundo pode dar. E a palavra diz que o Senhor virá como um ladrão. E amados irmãos, nós precisamos a cada dia deixar essas coisas que tiram o nosso foco do Senhor e nos aproximar cada dia mais do Senhor, aleluia. E parar de dar crédito também para o inimigo, porque se nós entendemos que o Senhor cuida da nossa vida, tudo que nós temos passado é permissão do Senhor, aleluia. Sua vida não está no controle do inimigo. A minha vida não está no controle do inimigo, está no controle do Senhor, que fez os céus e a terra e tudo que dele há, aleluia. É nesse controle que a sua vida está. Amados irmãos, nós cremos que o Senhor continua reinando. O Senhor não perdeu o controle da história. O Senhor não perdeu o controle do mundo, quanto mais da sua vida. Ele continua no controle da sua vida, aleluia. Você pode achar que não. Você pode achar que você está perdido, você podia achar até hoje que o inimigo estava te atacando, mas saiba que há um Senhor que tem cuidado de você, e Ele tem olhado para você, e o que Ele quer é que a cada dia mais você se achegue a Ele, aleluia. Aleluia. A palavra fala aqui que os midianitas eles estavam prevalecendo sobre Israel. Cada vez que Israel semeava, os midianitas, os amalequitas subiam contra ele, acampavam, destruíam os produtos da terra. Não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Mas tudo isso foi uma permissão do Senhor. Amados irmãos, não é fácil. Imagina o que esse povo estava passando. Tiravam todo o sustento deles. Eles não tinham nem o que comer, não tinham nada. Mas não ia ficar dessa forma. Porque a palavra do Senhor fala que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Não há prova, não há luta que dure para sempre. Amados irmãos, o nosso deserto ele é momentâneo e ele é um lugar de crescimento. É fácil a gente falar, o duro é passar pelo deserto, o duro é passar pela luta. Então hoje eu quero trazer isso, que muitas vezes agora eu aceitei Jesus, agora eu estou nos caminhos do Senhor e agora é só alegria, agora é só vitória. Meus amados, também haverão dias maus, mas em todos esses dias o Senhor estará com vocês. Em todos esses dias, porque o Espírito Santo estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não há nenhum momento que o Senhor ele nos desampara, a não ser no momento que nós estamos pecando, estamos em pecado, ali naquele momento. Tanto é que quando nossos pecados foram na cruz sobre Jesus Cristo, o que aconteceu?
Jesus falou: Senhor, por que me desamparas? Então, quando os nossos pecados estiveram sobre Jesus, aí sim. Mas, meus irmãos, o povo passando por aquilo, o povo sofrendo, quando chega aqui no versículo 6, fala assim: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. Lhes disse assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e vos dei a terra, e disse: eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não deste ouvidos à minha voz. Foi o Senhor que tirou eles. Foi o Senhor que estava com eles. Enquanto eles clamaram ao Senhor, o Senhor ouviu a voz deles. Meus amados, parece que muitas vezes nós não estamos clamando ao Senhor. Muitas vezes nós queremos resolver as situações do nosso jeito. E aqui pode ver que esse povo também. Porque quando a coisa estreitou de vez, quando já não tinha mais sustento, quando não tinha mais o que fazer, aí sim, eles vão e clamam ao Senhor. Será que nós temos clamado ao Senhor, pedindo a direção do Senhor, orado, pedindo para que o Senhor nos fale para onde devemos ir, ou nós temos ido e depois a gente clama ao Senhor para nos ajudar no caminho que nós escolhemos ir? Amados irmãos, nós temos que clamar ao Senhor antes. Nós temos que clamar ao Senhor todo o tempo da nossa vida. Muitas vezes nós vamos, nós decidimos, nós nos arriscamos e depois: Senhor, Senhor, me acuda aqui, me ajuda aqui. Fui pelo caminho errado. Ou até às vezes o Senhor nos fala através da palavra, fala através de profetas, fala através dos irmãos, fala através de uma oração, fala através de um louvor, e muitas vezes a gente fala: não, eu vou fazer do jeito que eu acho que é o certo. E aí nós fazemos do jeito que a gente acha, e depois um dia, ainda bem, como nós somos filhos do Senhor, a gente cai em si, e aí a gente clama ao Senhor pedindo socorro. Mesmo a gente falhando, mesmo a gente errando, mesmo a gente se desviando, ainda assim o Senhor está lá, atento com o ouvido, só esperando o nosso clamor, aleluia. Só esperando o nosso arrependimento, só esperando a nossa oração. E aí, meus amados, quando o povo clama, é levantado um homem no meio daquele povo. E é o versículo que eu li, o chamamento de Gideão. Então veio o anjo do Senhor, e aqui o anjo está em letra maiúscula. Então o entendimento aqui é que é uma figura aqui de Jesus mesmo. E veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lugar para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Aleluia. Gideão estava onde? Aonde que Gideão estava aqui? O que ele estava fazendo? Malhando o trigo. Malhando o trigo. Ou ele estava fazendo o quê? Trabalhando. Fazendo. Não estava lá chorando, parado, estático. Ele continuava
trabalhando. E aí aparece o anjo do Senhor, e uma coisa que eu quero falar para você: o Senhor, Ele não procura desocupados, o Senhor, Ele não procura ociosos, o Senhor, Ele não procura quem não quer fazer. Ele procurou aqui quem? Gideão, que estava trabalhando. A maioria dos homens do Senhor que você vê na palavra do Senhor, quando o Senhor os encontra, eles estão fazendo alguma coisa. Amém? Só me lembro de Samuel lá, que ele estava lá, e daí eu ouvi a voz assim: Samuel, Samuel, estava meio dormindo lá. Mas se a gente for ver, na palavra do Senhor, quando o Senhor encontra, está trabalhando, está fazendo alguma coisa. O Senhor, Ele procura aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão fazendo, aqueles que estão executando. Me lembro uma vez que o pastor Cláudio Duarte, que uma jovenzinha veio conversar com ele, falou que estava gostando de um rapaz lá da igreja, e aí ela pegou e falou assim: ai, pastor, ele é um gato. Daí o pastor Cláudio Duarte falou: toma cuidado então, porque gato é preguiçoso. Ela fica deitada ali no sofá. Se chega na casa, o gato olha assim, nem tchum, o cachorro vem, pula. É melhor você ir atrás do cachorro do que você ir atrás de um gato. Ele brincou, obviamente, mas é verdade. Preguiçoso não tem lugar com Deus. Quem não quer fazer nada, o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Amém? Que Ele ache em mim e você, como Gideão, que esteja trabalhando, assim Ele vem ao nosso encontro. E aí, meus amados, quando Ele encontra Gideão, Ele fala para Gideão: olhe, Gideão, o Senhor é contigo, você é um homem valente. O Senhor já vem com uma palavra de consolo, uma palavra de fortalecimento, uma palavra falando assim: olha, eu sou contigo, e você é valente, Gideão. E hoje o Senhor fala para mim e para você que Ele é contigo, e você é valente, aleluia. Não deixe as circunstâncias da vida, o próprio inimigo, as situações colocarem na sua cabeça que você é fraco, que você não tem força, que você é isso, aquilo. Você é do Senhor, e por isso você é valente, porque o Senhor é tua força, aleluia. Ele é tua força. Você não é valente por você mesmo, você é valente porque você teve um encontro com o Senhor, e como o Senhor é contigo, agora você é valente. Ano passado eu não tinha encontrado o Senhor, eu não era valente. Então ano passado, hoje é hoje, hoje você é valente. Mas sabe o que a gente faz? Igual Gideão fez. Gideão olhou e falou assim: mas Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que aconteceu tudo isso? Por que aconteceu tudo isso aqui no nosso povo, na minha vida, na vida do povo aqui? E que é feito todas as maravilhas que os nossos pais contaram. Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos amparou e nos entregou nas mãos do midianita. Isso que Gideão falou. E quantas vezes o Senhor não fala para você: eu sou contigo, você é forte, você olha para o Senhor e fala assim: mas Senhor, por que eu estou passando isso? O Senhor me desamparou, o Senhor não está olhando a minha causa, o Senhor não está olhando para mim, eu estou sozinho aqui, e para ajudar nem minha família me ajuda, e nem meus parentes me ajudam, ninguém me ajuda, eu estou sozinha. Você não está sozinho, porque o Senhor é contigo, aleluia. Gideão questiona isso, e aí o Senhor fala para ele: vai nessa força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não fui eu que te enviei? O Senhor fala para você hoje: vai nessa tua força, aleluia. Não fui eu que te enviei?
Foi eu que te enviei, o Senhor está falando, assim como Ele falou para Gideão. Ele está falando hoje para mim e para você, vai nessa sua força. Porque fui eu que te livrei lá do pecado, fui eu que te livrei do Egito, fui eu que te livrei das mãos do inimigo, fui eu que te tirei da onde você estava e te trouxe aqui nessa manhã, aleluia. Não foi à toa que eu te tirei da onde você estava. Assim diz o Senhor para nós hoje. Não foi à toa que eu tirei da situação que você estava e te trouxe aqui. Eu não trouxe você aqui para morrer, eu trouxe aqui para que tenha vida e vida em abundância. Assim diz o Senhor. Se você está aqui nessa manhã, é por isso que você está aqui. Porque o Senhor te trouxe aqui e está falando, vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Aleluia. Aleluia. Eu não trouxe aqui para você morrer. Eu não trouxe aqui para você ver o mar e morrer afogado, não. Eu vou abrir o mar. Aleluia. Meus amados, e aí ele lhe disse, mas Senhor, com o que eu livrarei Israel? A minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Gideão, ele falou, olha, Senhor, eu entendo tudo isso que você está falando, mas eu sou minha família é mais pobre que tem da tribo de Manassés. Minha família é mais pobre. E eu sou o mais pobre dos mais pobres. Tem os pobres, eu sou o menor, eu sou o mais pobre. Se eu fosse pobre, estava bom. Mas eu sou o mais pobre. É isso que Gideão fala. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como fosse um só homem. Aleluia. Meus amados, o Senhor não quer as nossas desculpas. O Senhor não trabalha com o que nós temos. Ele trabalha com as ferramentas dele. Aleluia. Não é o que nós temos para dar. Não é o que nós temos para oferecer, é o que o Senhor tem para fazer na nossa vida, aleluia. Ele não tinha nada para oferecer. É legal esse encontro com Gideão, porque Gideão, ele era o mais mesmo, ele era lá o mais pobre, a família dele, a tribo menor, e ele era o menor ali da família, então quer dizer, ele está falando, eu não tenho nada para oferecer. Mas a palavra diz que Cristo em nós, esperança da glória. Eu gosto muito de falar isso, porque é Cristo em nós é a esperança da glória. Quando Ele está em nós, aí sim nós podemos ter esperança, não porque nós somos bons, não porque nós temos, mas por quem Ele é, aleluia. Não pela nossa força, mas pela força dEle. Não porque nós temos condição, porque senão fica tudo fácil. Eu posso, eu aconteço, eu tenho dinheiro e eu faço, não preciso de ninguém. Isso não é evangelho, meus amados. Quantas pessoas no passado do nosso caminho que pensavam assim, e aonde estão? Eu faço, eu aconteço, eu tenho dinheiro, eu pago aluguel, eu faço isso, eu faço aquilo. Meus amados, a obra do Senhor diz assim, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É a união que faz com que o nome do Senhor seja glorificado. É tanto assim que o próprio Senhor, Ele não fala assim, eu faço o homem. Ele fala assim, façamos o homem. Até o Senhor, Ele não fala sozinho. Ele podia falar, eu faço aquilo e faço aquilo e pronto, acabou, e eu mando mesmo porque eu sou Deus. Mas Ele não fala assim, Ele fala, façamos o homem, pega lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É Ele, Jesus e o Espírito Santo, os três já estavam ali. Façamos o homem. E aí, meus amados, Jesus, ele chama Gideão
Gideão fala que é menor, e Gideão também fica com medo. E hoje o primeiro louvor que nós entoamos aqui foi que, para tirar o medo, que fala de Moisés, faça com que Moisés suba lá no meu lugar. Mesma coisa que Gideão falasse, manda outro, é a mesma coisa que aconteceu com Moisés, porque Gideão também foi um libertador do povo, assim como Moisés teve Gideão. Mas às vezes nós temos medo. Mas a palavra do Senhor fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o verdadeiro amor tem nome, é Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sei qual é o medo que você tem, mas o Senhor, Ele fala para você hoje, que Ele é contigo e para você não ter medo. Não ter medo do que o homem possa te fazer. Glória a Deus. A sensação dele foi de medo, e nós louvamos hoje. Senhor, tira nosso medo, o medo que faz dizer, Moisés, manda outro lá em meu lugar. É com você mesmo, meu amado, não é o outro que vai no seu lugar, não. Deixa esse medo de lado. Gideão teve medo, mas o Senhor é com ele. E a palavra continua e fala assim que Gideão vai e destrói o altar de Baal. Gideão vai na força que o Senhor lhe deu e destrói a idolatria que havia naquele lugar. Gideão vai e acaba ali com os profetas de Baal, acaba com o altar de Baal. Meus amados irmãos, Gideão só pôde fazer isso porque o Senhor foi com ele. E foi tão forte o que aconteceu ali, foi tão impressionante o que o Senhor fez na vida de Gideão, e é o que Ele quer fazer nas nossas vidas, que lá na frente, no versículo 32, depois que ele tinha destronado, tinha acabado com ali o trono de Baal, tinha destruído o altar de Baal, no versículo 32 fala assim: naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jeru-Baal, porque foi dito, Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Jeru-Baal, na tradução, destruidor de Baal. Gideão passou a ser conhecido como Jeru-Baal, ou seja, aquele que destruiu Baal, aquele que destruiu o inimigo sobre aquela nação, aquele que destronou os deuses estranhos naquela nação. Aleluia. Como que o Senhor será que quer que nós sejamos conhecidos? Será que o Senhor não quer mudar o nosso nome para que a gente seja conhecido como Gideão? Que depois lá no 7, lá quando ele luta lá com os midianitas, com os 300, fala que então Jeru-Baal, na minha versão fala que é Gideão, ou seja, já começa a falar de Jeru-Baal. Meus amados, foi tão forte o que o Senhor fez na vida dele, que ele foi conhecido ali na nação como aquele que destruiu Baal. Aleluia. Meus amados, que eu e você possamos ser aquele que será levantado para destruir os tronos, os altares do mal de outros deuses sobre essa terra. Que eu e você, nessa nossa força, com medo, mas que a gente possa dizer assim: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Com dificuldades, com lutas, mas sabendo que em todo tempo o Senhor é conosco. Lá na frente, depois de tudo que aconteceu, depois de ter
derrubado ali o altar de Baal, antes de Gideão atacar os midianitas. E é engraçado essa passagem, né? No versículo 36, Gideão diz a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, ainda Gideão estava com o pé atrás. Nós derrubamos aqui os tronos de Baal, mas agora nós vamos enfrentar os midianitas, e eles são bastante. Se realmente o Senhor tiver comigo, tiver com Israel, assim como o Senhor disseste, eu vou pôr uma porção de lã na eira. Se o orvalho tiver somente nela e seca a terra ao lado, então saberei que o Senhor vai abençoar Israel. Chegou no outro dia, estava lá a lã, apertou a lã, espremeu, cheia de água, e tudo à volta seca. Aí Gideão, como é meio igual a nós, Gideão falou: Senhor, se não for pedir muito agora, eu vou pôr a lã de novo, o Senhor molha tudo à volta e deixa a lã seca. E aí, no outro dia, ele vai e ele pega a lã, e a lã está seca e toda a volta molhada. Ali ele fala: realmente o Senhor é conosco. Meus amados, aqui Jesus Cristo não tinha vindo ainda, e ele teve um encontro aqui com Jesus Cristo. Aqui ainda Jesus haveria de vir e nos salvar, haveria de vir e salvar a vida dele. Hoje o Senhor já veio, já nos salvou. Nós sabemos que a obra da cruz é verdade. Amém? Então, meus amados, não há por que duvidar. Não precisamos mais colocar aqui a lã aqui para ver se ela fica seca, no outro dia fica molhado. Pode ter certeza que Jesus, ele é contigo. Amém? Não temas. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer: não temas. Ele é contigo. Amém? Vou falar de novo. Não temas. O Senhor é contigo. Amém? Ele é contigo. Glória a Deus. Aleluia. E a graça dele te basta. Amém? Fica de pé. Senhor meu Deus, nós queremos te agradecer porque hoje nós entendemos que o Senhor é conosco. Senhor, lança fora todo medo. Senhor, toda distração, Senhor, tudo que tem nos afastado do Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Que nós possamos verdadeiramente entender, assim como Gideão, que o Senhor quer nos levantar para abençoar essa nação, esse povo, essa cidade, esse bairro, aonde quer que nós pisarmos. Senhor, que é quando nós tivermos medo e quando nós entendermos que nós somos fracos, a sua palavra fala que se somos fracos, aí somos fortes, porque a nossa força vem do Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa cada um dos amados irmãos nessa manhã, e que essa semana seja uma semana de vitória. Toda ansiedade caia por terra no nome de Jesus. Toda sensação de impotência caia por terra em nome de Jesus. Que nós possamos entender que o Senhor é onipresente, onisciente, e o Senhor é suficiente para as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor, amém? Aleluia.